Bem-vindos a mais uma mensagem, o espaço do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma. Hoje é nosso convidado Alberto Arons de Carvalho, professor do nosso departamento, antigo secretário de Estado da Comunicação Social, deputado à Assembleia Constituinte, à Assembleia da República, vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, fundador do Partido Socialista, com um percurso também no jornalismo e recém-eleito presidente do Conselho Geral Independente da RTP. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para quem nos ouve e vê, o que é exatamente o Conselho Geral Independente da RTP? Que funções é que tem? Bom, o Conselho Geral Independente da RTP foi criado em 2014 e visa tornar a RTP independente do poder político, porque havia uma tradição em Portugal, mesmo depois do 25 de Abril, de ser constituída uma espécie de cadeia hierárquica de controle político, ou seja, cada vez que mudava a cor política do governo, mudava a administração e, passado pouco tempo, também mudavam os diretores, sobretudo de informação. A partir dos anos 90 e já neste século, progressivamente foram sendo alteradas algumas disposições dentro de criado o Conselho de Opinião, criada a regra da inamovibilidade dos gestores até ao fim do seu mandato e outras. Em 2014 foi criado o Conselho Geral Independente, que funções tem, sobretudo, a de escolha do Conselho de Administração da RTP e de acompanhamento do projeto estratégico e do cumprimento do projeto estratégico que eles apresentaram. Portanto, tem uma função de fiscalização da atividade essencial da RTP, o que tem garantido, a meu ver, que a RTP hoje seja considerada como um órgão de comunicação social, talvez o mais credível do país e independente face ao poder político. E o recém-eleito presidente deste Conselho, que visão estratégica é que tem para este panorama da RTP, este órgão de comunicação tão carismático e tão presente no ecossistema mediático português? Bom, eu creio que a RTP tem um enorme desafio que é, aliás, semelhante a outros órgãos de comunicação social, que é de se adaptarem às novas formas de consumo provenientes da era digital. Nós não estamos já apenas na era da concorrência entre operadores de rádio e de televisão. Hoje, grande parte dos conteúdos que são proporcionados que são consumidos pelos espectadores de televisão ou pelos ouvintes de rádio vêm de plataformas variadas. Portanto, a RTP tem que fazer um enorme esforço, que está, aliás, já a começar a ser feito através da RTP Play e outras formas, de forma a satisfazer a curiosidade, o interesse do público consumidor para novos conteúdos. Portanto, não pode haver apenas um consumo linear dos conteúdos. Portanto, já não é a televisão tradicional apenas ou a antena da rádio tradicional. Exato, tradicional. Há novas formas de conteúdo e tem que haver um enorme esforço por parte do operador. Eu creio que a administração está bastante sensibilizada para essa visão estratégica e há novas formas de consumo e isso tem que ser decisivo para o futuro da RTP. Aliás, o que a RTP tem que fazer é o que está a ser feito nos organismos de serviço público de mídia de outros países europeus e o que aparece também nos textos europeus, nomeadamente no recente regulamento sobre a liberdade dos meios de comunicação social, chamado Media Freedom Act, que também estabelece, digamos, com prioridade estas novas formas de consumo e a satisfação dos públicos em relação a isso. E também está em linha com aquilo que o recém-publicado livro branco para o Serviço Público de Média em Portugal aponta, não é? Do governo anterior houve um livro branco. É claro que o livro branco tinha uma lacuna, a meu ver, essencial, que é a questão do financiamento do serviço público, mas nessa matéria digamos, das novas formas de consumo, da adaptação da RTP a essas novas formas de consumo, isso estava lá consagrado de forma capaz. Portanto, falamos aqui não propriamente da RTP, mas de um universo RTP que engloba várias marcas e vários nomes. E o que é que torna, então, este universo RTP tão central no ecossistema mediático português? O que é que o de facto já não estamos apenas perante serviços de programas ou canais de televisão e de rádio, não apenas aqueles que têm maior visibilidade, como a Antena 1 ou a RTP1, mas também canais temáticos, canais regionais, canais internacionais. Isso é fundamental. Agora, de facto, a RTP e o serviço público têm que proporcionar aos ouvintes e aos espectadores, digamos, conteúdos
que o mercado pode oferecer, mas sobre os quais a RTP tem uma marca de prestígio, uma marca de qualidade, uma garantia de que são conteúdos que têm qualidade. O serviço público, a legitimidade do serviço público de mídia não está posta em causa em nenhum país europeu, mas de facto tem que haver, por parte do serviço público de rádio, televisão e de mídia em geral, tem que haver uma adaptação às novas formas de consumo, e isso é um desafio, é o próximo desafio mais importante da RTP. Frequentemente, e porque tem surgido também aqui um debate nas últimas semanas sobre o papel da RTP, é utilizado o argumento das audiências para indicar que os serviços ou os programas que são transmitidos pela RTP não são da preferência da maioria da população portuguesa, e por vezes esquecem essas obrigações que a RTP tem perante a lei. Mas é compatível um serviço público de média e a preferência das audiências, ou este é um equilíbrio totalmente incompatível? Não é totalmente incompatível, é um desafio, ou seja, eu não tenho dúvidas se o diretor de programas, por exemplo, da SIC e da TVI, olha para as audiências em função também do gosto dos anunciantes, da preferência dos anunciantes, porque quanto mais satisfatória for os conteúdos em relação aos anunciantes, mais receitas tem esse serviço de programas ou esse canal. A RTP tem que conciliar a preferência dos públicos com a diversidade e a qualidade. Não é apenas o público maioritário, o público com poder de compra, é também o público que é a diversidade dos públicos, a diversidade de gostos, a diversidade de regiões, portanto isso, e isto com um fundamento com uma base de qualidade essencial. É evidente que há uma discussão há muitos anos sobre o serviço público de rádio e, sobretudo, o serviço público de televisão devem preocupar-se apenas com conteúdos formativos, conteúdos culturais, conteúdos educativos e informativos, ou devem ter também conteúdos de entretenimento. Ao contrário do serviço público norte-americano, por exemplo, do modelo, na Europa tem sido adotado um modelo de serviço público que integra modelos de entretenimento com qualidade. E, portanto, essa diversidade, essa oferta diversa, essa satisfação dos públicos minoritários, essa preocupação também com o entretenimento são as preocupações. E eu penso que o serviço público em Portugal tem respondido eficazmente a esta questão. Se nós olharmos para a evolução das audiências, veremos que, como é natural, tendo em conta a fragmentação dos públicos com a enorme variedade da oferta de conteúdos televisivos, nós vemos que a SIC, a TVI e a RTP, por exemplo, todos têm baixado as suas audiências. Mas a RTP baixa menos do que a SIC e baixa menos do que a TVI. E, portanto, tem havido... Tem, portanto, os seus públicos fidelizados. Sim, tem os seus públicos fidelizados, tem uma garantia de qualidade, de rigor informativo e tem procurado assegurar de uma forma eficaz a diversidade do gosto dos públicos. E quando eu falo na televisão pública, tenho que também falar da rádio pública, aí as audiências da Antena 1 são mais fracas do que as audiências da televisão pública, mas é indiscutível que a Antena 1 e as antenas da rádio têm conteúdos também com qualidade e uma oferta com qualidade. Tem sido uma voz bastante crítica da medida apresentada pelo atual governo, relativa ao corte da publicidade na RTP, e afirma mesmo que esta decisão compromete o futuro da RTP. O que é que está em causa exatamente com estes 6 minutos de publicidade? Bom, eu não ponho em causa, há modelos na Europa, os países escandinavos, a Grã-Bretanha através da BBC, aqui ao lado a RTVE, que não têm publicidade na rádio e na televisão públicas. Portanto, não está em causa podia haver um modelo de conteúdos, de oferta de serviços, programas, canais de rádio e televisão sem qualquer publicidade. O que está em causa, a meu ver, nesta medida, é que ela foi feita sem ter em conta a necessidade de financiamento complementar, porque ao mesmo tempo o Governo diz que não deve aumentar a contribuição para o audiovisual. Aqui há um erro por parte dos contribuição para o audiovisual, a tal taxa que todos pagamos na nossa fatura de eletricidade. Exatamente, que há 4 ou 5 anos, ou que desde há 6, 7 anos, está, digamos, na mesma verba. 3,02 euros por família por lar, desde que esses lares não tenham pessoas com direito a subsídio de desemprego, etc. E só poderiam
deveriam pagar €1 por mês. E julgo que essa taxa nos outros países europeus tem sido alterada ao longo dos anos, não é? Sim, tem sido alterada ao longo dos anos. Na maior parte dos países, em Portugal, em termos absolutos e em percentagem do PIB per capita, Portugal e a Grécia são os países europeus com a taxa mais baixa. Mas eu até percebo que poderia ser complementada à CAV, por exemplo, com uma subvenção pública integrada no orçamento. Simplesmente o Governo fez uma medida que é: vamos tirar a publicidade, e não diz como é que financia a RTP na verba, nos cerca de 20 milhões de euros que essa publicidade representa. E, portanto, não dizendo isto, ou dizendo uma coisa até a mover pior, que é o Ministro das Finanças às tantas disse: se no fim do ano vermos que a RTP tem um déficit, podemos, no orçamento seguinte, financiar a RTP. Bom, está o mesmo é dizer: se a RTP se portar bem, do ponto de vista não apenas financeiro, mas político, nós pagaremos. Isso afeta a independência do serviço público. Todas as regras europeias sobre o financiamento integram a transparência, a proporcionalidade, a previsibilidade. Ora, não é este anúncio não é compatível com a exigência de previsibilidade. Portanto, o problema não está em acabar com a publicidade, o problema está em não substituir a publicidade, as receitas publicitárias, por outra forma previsível e suficiente financiamento. Aliás, a RTP precisa de um investimento em novas tecnologias, de rejuvenescimento de alguns estúdios, nomeadamente no Centro de Produção do Norte, etc. Não? Ainda tem esperança que a medida venha a ser alterada, que não venha a ser aprovada? Tenho a convicção de que no Parlamento, através de uma norma integrada no Orçamento de Estado, já houve vários grupos parlamentares que propuseram a integração no Orçamento de Estado, ou na norma do Orçamento que prevê a manutenção da CAV, ou numa outra norma à parte. Houve partidos que apontaram num sentido, outros noutros. Vai haver uma maioria que vai assegurar a continuação da publicidade dos 6 minutos, ou de uma forma semelhante. Portanto, um sistema como o que tem vindo a ocorrer até agora. É claro que esta norma, eu creio que o sítio adequado para esta questão, aliás, eu creio que é um pouco invulgar que uma questão tão importante como é a forma de financiamento do serviço público, nomeadamente os 6 minutos de publicidade, não estejam na lei do financiamento, não estejam na lei da televisão, não esteja nos estatutos da RTP, estão num contrato de concessão que é decidido pelo Governo em conjugação com a empresa. Portanto, mas creio que há já em preparação, alguns partidos propõem-se colocar esta matéria na lei do financiamento. Portanto, não há apenas uma norma provisória agora no Orçamento de Estado, haverá certamente margem para colocar isto na lei do financiamento, que é o local onde isto já devia estar desde o início. Sugere que existam então as tais alterações às leis da televisão, da rádio? Sim, eu creio que é inevitável. Aliás, a legislação portuguesa da comunicação social, nomeadamente a lei de imprensa, que é de 1999, precisam de uma alteração, precisam de várias alterações e, portanto, uma das matérias será seguramente também a questão do financiamento do serviço público. Mas eu creio que o sítio ideal é porque existe uma lei de 2003 de financiamento da RTP e é nessa lei que deve estar... Portanto, 2003 também há 20 anos. Há 20 anos. É nessa lei que deve estar, digamos, mais envolvidamente a forma de financiamento do serviço público de mídia. Sabemos que, de modo geral, há uma crise grave no setor dos média. No ano passado, a Global Média teve em risco de fechar, teve num sério risco de fechar. Recentemente, o grupo Trusted News também está a apresentar uma falência, não é? No final do ano passado, escreveu, quando outra cor política estava no governo, que os poderes políticos não podem ficar aliados daquilo que se passa no setor dos média. Hoje, o governo, outro governo e a Assembleia da República continuam distantes do setor dos média e das questões inerentes à comunicação social? Eu aqui tenho que reconhecer que o atual governo propõe-se, vamos ver como é que o executa, propõe-se fazer aquilo que o anterior governo não fez e devia ter feito. Ou seja, quer por um lado alargar o âmbito
do setor da administração pública destinado ao setor da comunicação social, portanto, uma direção de serviços de política internacional e comunicação, que vai agora chamar-se Portugal Media Lab, e que vai alargar o seu quadro pessoal. Além disso, é proposta do atual governo renovar e aumentar o sistema de incentivos do Estado à comunicação social, particularmente à comunicação social e regional. Eu penso que há, de facto, um deserto de notícias em muitos concelhos do país, muitas regiões do país, e a comunicação social regional e local está a passar por fases muito difíceis. Portanto, eu vejo com esperança e com expectativa este propósito correto, adequado do atual governo de aumentar, reforçar o papel de serviço de interesse público da comunicação social regional e local e também dos órgãos de comunicação social de âmbito nacional. Como referiu, há vários grupos de mídia, podíamos também falar aqui do Grupo Empresa, que está numa situação também complexa, portanto há uma situação preocupante em relação à diversidade, à pluralidade na comunicação social de âmbito nacional e também de âmbito regional e local. E, portanto, não só o governo, mas também todos os outros atores políticos deviam olhar mais para estas questões. Sim, eu creio que sim, mas, enfim, a principal responsabilidade neste campo cabe agora ao governo e eu penso que o governo está sensível a essa matéria. Portanto, consegue ter ainda uma visão positiva perante a crise que atravessamos? Acha que verão aí tempos melhores? Bom, são tempos muito exigentes porque grande parte dos conteúdos são capturados por plataformas digitais, não são devidamente remunerados. Há os públicos mais jovens estão aliados dos meios de comunicação social tradicionais, têm outras formas de aceder a conteúdos informativos. Portanto, os meios de comunicação social tradicionais têm que se adequar, digamos, aos novos tempos, às novas formas de consumo, às novas ofertas, e não sei se todos eles estão preparados para isso, mas o poder político não pode virar costas, tem que preocupar-se com a literacia mediática, tem que preocupar-se com a desinformação, tem que preocupar-se com a captura desses conteúdos, com a oferta plural e rigorosa de conteúdos de comunicação social, e são políticas exigentes para os novos tempos. Muito bem. Foi um gosto tê-lo aqui. Obrigado, eu. Este foi mais um episódio da Mensagem. Estaremos em breve de volta com mais novidades.